Opa, beleza? Aqui quem tá falando com você é o Vitor Costa e eu quero conversar com você rapidinho para falar sobre o marketing da sua farmácia. E olha só, essa foto aqui é uma foto da Universidade Estadual de Maringá, que é a universidade que eu me formei. E quando, agora, no início do ano de 2019, vai fazer exatamente 11 anos que eu fui aprovado no vestibular e comecei a minha jornada na profissão e também no varejo farmacêutico. E dentro o tempo que eu fiquei ali na faculdade, na universidade, eu tive muito contato com experimentos químicos. E durante os 5 anos que eu fiquei na faculdade, eu fiz milhares de experimentos químicos porque eu fazia estágio em laboratórios e tudo mais. E uma coisa que ficou muito clara para mim durante esse período, principalmente em relação a experimentos químicos, é uma coisa. Quando a gente vai fazer um experimento químico, você tem um passo a passo, você tem um método, você tem ali um caminho que você deve seguir. E para que o seu experimento ele dê certo, você tem que seguir esse método e você tem que seguir esse passo a passo à risca. E falando em experimento químico, dá uma olhada nesse gráfico. Eu não sei se você vai lembrar desse gráfico da época da faculdade ou da época de quando você estava no cursinho, mas esse aqui é o gráfico de uma reação química. E a gente sabe que para uma reação química acontecer, você precisa de algumas coisas. Você tem alguns reagentes, você mistura esses reagentes e aí você emprega uma energia nesses reagentes e aí você tem um produto. E aí, quando a gente vai fazer uma reação química, a energia, cada reação química, ela precisa de uma energia. Cada reação química, ela precisa ali de uma força para que ela aconteça. E existe uma coisa chamada catalisador. E o que o catalisador ele faz? O catalisador ele faz com que a energia para que essa reação aconteça, ela seja menor. E aí quando você tem uma energia menor, você às vezes não precisa gastar tanto dinheiro, você não precisa gastar tanto tempo para que a sua reação aconteça. E aí você pode estar se perguntando agora, poxa Vitor, beleza, lá no início do vídeo você falou comigo que ia falar sobre o marketing da minha farmácia. E o que tem a ver, cara, experimento químico com as vendas da minha drogaria, com os meus concorrentes e o meu marketing? Cara, a resposta ela é muito simples. Eu entendi uma coisa que ficou muito clara para mim durante o período da universidade e até agora, durante os anos depois que eu fiquei trabalhando no mercado e tive contato com várias farmácias, é que quando a sua drogaria ela está ameaçada com um novo concorrente ou até mesmo por alguma coisa relacionada ao mercado, você precisa juntar tudo que você tem e ter uma reação. E aí é o seguinte, se você ficar parado e não fazer nada, não fizer nada e esperar algum milagre, isso só vai piorar a sua situação, pois cada minuto parado sem uma reação significa menos dinheiro no banco no final do mês. E aí tem várias situações, né? Concorrentes descobrindo seus preços, clientes comprando menos, não se consegue controlar as vendas e ter uma previsibilidade. Cada ação de marketing do concorrente, cada coisa que acontece no mercado é uma venda a menos na sua drogaria. E aí fica aquela questão, né? Começa a se perguntar, mas como ter então uma reação mais rápida e não perder espaço para os concorrentes? Como ter uma reação pronta para que você possa ser executada ali, ó, rapidamente, imediatamente e neutralizar uma ameaça? E essa era a exata pergunta que eu sempre me fiz. E nessa palestra eu vou contar um pouquinho sobre as coisas que eu descobri nesses últimos 11 anos que eu estou no mercado. Aqui está um pouquinho da minha história. Eu já participei de vários congressos, várias imersões, já viajei muito, rodei o Brasil inteiro visitando farmácias, dando treinamentos, dando palestras e assim por diante. Já tive startups, que são empresas de tecnologia, que foi quando tive matérias no jornal, na revista Exame e assim por diante. E durante esse período eu descobri algumas coisas que eu quero dividir com você até o final dessa palestra. Eu quero te ajudar a descobrir como você vai reagir e neutralizar uma ameaça que possa estar prejudicando a sua venda. E o que fazer quando você não tem tempo, mas precisa ser rápido para proteger as suas vendas. Mesmo depois de, às vezes você está nessa situação, olha só, mesmo depois de se fazer promoções, mudar a aparência da loja, fazer tudo para recuperar e manter as vendas, alguns ainda não encontraram a melhor maneira de reagir rápido
e finalmente ter um bom retorno financeiro e ter a segurança de conseguir controlar e manter a previsibilidade das vendas. E as principais dificuldades que a gente encontra são essas aí que você está vendo na sua tela. Primeiro, vai abrir um novo concorrente. O que eu faço? Meu concorrente está cobrindo os meus preços. E agora? Eu estou perdendo clientes para os meus concorrentes. Meus clientes estão comprando menos. Parece que as minhas vendas estão diminuindo. Os clientes entram na minha drogaria, conversam comigo, mas saem de mãos vazias. E por último, eu não consigo organizar as minhas ações de marketing. E olha só, o momento que quem está passando por essa situação às vezes fica se sentindo como se fosse essa imagem. Eu acho que essa imagem ela é perfeita para descrever isso, porque imagine que você está ali atravessando 2 prédios altos e você está passando por uma corda bamba. Se passar um vento ali, se passar um pássaro, se cair um cisco no seu olho, se acontecer qualquer coisa, por menor que ela seja, você corre o risco de cair lá embaixo e morrer. E aí, às vezes a drogaria parece que está numa situação como essa. Se o concorrente faz alguma coisa, se o mercado faz alguma coisa, qualquer coisa que acontece fora de uma normalidade, faz com que você tenha uma instabilidade no seu faturamento. O concorrente criou uma oferta, sua venda cai. O concorrente criou uma promoção, sua venda cai. O concorrente soltou um carro de som, sua venda cai. Passou uma galinha na frente da farmácia cacarejando, procurando milho, sua venda cai. Parece que qualquer coisa que acontece atrapalha a sua venda. E aí o que acontece? Quando o empresário está nessa situação, o proprietário de farmácia, o gestor, ele entra no que eu chamo do ciclo da roleta russa. Eu não sei se você sabe, mas isso aqui é uma arma, né? E aqui são as munições. Quando você pega uma munição dessa daqui e coloca no tambor, pode acontecer o que a gente chama de roleta russa. O que é isso? Você pega a munição, coloca aqui em apenas um espaço desse daqui, e aí você pega esse tambor e você gira ele. Você girando esse tambor aqui, depois você fecha ele de novo, e aí se a munição cair exatamente aqui no cano da arma, se você aperta o gatilho, você tem um tiro. Agora, se você gira esse tambor e ele cai em um local longe do cano e você aperta o gatilho, você não vai ter tiro nenhum. E aí acontece o ciclo da roleta russa. Por quê? Quando o empresário está nessa situação que eu falei, na corda bamba, ele começa a fazer o seguinte: caramba, minha venda está caindo, minha venda diminuindo, esse mês eu estou vendendo menos e tudo mais, o que vai acontecer? O que eu faço? Que ele vai lá, pega tudo que tem na frente dele e começa a dar tiro. E o que são esses tiros? Ele faz carro de som, ele faz panfleto, ele faz Facebook, ele faz WhatsApp, ele faz tabloide, ele dá mais desconto, ele muda o layout interno, ele muda o layout externo, ele faz novas promoções, ele faz eventos, ele cobra ofertas, ele reforma, ele faz um monte de coisa para poder regularizar essa situação, para tirar essa instabilidade da loja dele, que um mês vende bem e o outro mês não vende. E o sentimento que fica e o que ele faz é o seguinte: ele gasta dinheiro e espera os resultados. Ele gasta dinheiro, cruza os dedos, faz a campanha, faz as ações, cruza os dedos e espera que as pessoas cheguem, que as pessoas comprem e que o faturamento fique estável. E aí é como se você estivesse brincando com a sorte. O sentimento que fica é de pura sorte. Por quê? Em alguns momentos as ações elas dão muito certo, mas só que em outros momentos essas ações elas não dão certo. E às vezes acontece de você, em um determinado momento, fazer uma ação, essa ação dá muito certo, aí você vai lá, espera uma semana, 2 dias, 3 dias, um mês, e repete a mesma ação com o mesmo orçamento para as mesmas pessoas com os mesmos produtos. E o que acontece? Não dá certo. Não funciona, você não vende, e aí, poxa vida, por que tem hora que dá certo e tem hora que não dá certo? O que acontece? Né? E aí, durante todo esse tempo que eu passei no mercado, durante todo esse tempo que eu andei próximo, né, de empresários, de farmácia, assim por diante, eu percebi uma coisa. Eu percebi que a maioria dos gestores e proprietários de farmácia ainda fazem uma coisa nos dias de hoje. O que é isso? Trabalham duro tentando vender sem um objetivo. Trabalha duro tentando vender sem um objetivo e fica focando nisso. E aí o que acontece? Trabalhar duro todos os dias sem uma verdadeira estratégia é a maneira mais inútil e pouco inteligente de investir o seu tempo. Por quê? Trabalhar duro sem estratégia e sem estabelecer os objetivos,
que vão ali te dar uma previsibilidade nas vendas, é o que vai te fazer trabalhar de manhã e vai fazer você trabalhar 12, 13, 14, 15, 16 horas por dia, até de madrugada, e mesmo assim não conseguir os resultados que você espera. Tudo que eu mais queria, tudo que eu mais busquei nesses últimos anos foi encontrar algo que eu pudesse fazer, que eu pudesse transmitir e que eu pudesse fazer isso todos os dias, mas que fosse uma coisa inteligente, lucrativa e não uma completa perda de tempo. E felizmente eu acredito que eu consegui encontrar a resposta para isso, ou se não foi a resposta completa, é uma parte muito importante dessa resposta. Desde 2012 o que eu tenho feito é me dedicado em estudar, praticar e aprender cada vez mais sobre o marketing, e nessa jornada eu criei e aprendi o poder de uma campanha de vendas. Então, qual que é a ideia? Ao invés de você focar em trabalhar duro e ficar tentando vender sem objetivo e sem técnica, eu me concentro a ajudar empresários e proprietários em trabalhar duro na coisa certa e focar no que eu chamo de campanhas para drogaria. Isso tem funcionado para algumas coisas, olha só. Ajudar centenas de empresários a ter mais tempo livre e mais lucro. Mostrar exatamente o que o proprietário de farmácia precisa fazer para saber exatamente o que fazer para proteger as suas vendas. E também mudar a história de drogarias, seja aumentando as suas vendas ou dando segurança para reagirem sempre quando necessário. E se concentrar nessa rotina, se concentrar na rotina das campanhas, é o que permite ter mais previsibilidade nas vendas, saber como reagir quando estiver ameaçado, ter uma drogaria estável, manter os clientes fiéis e vender todos os dias. Lembra lá da reação química? Lembra que um catalisador ele faz você reagir mais rápido? Ele faz com que a energia que você despenda, com a energia que você precisa para uma reação acontecer, seja menor? Então olha só, eu não estou dizendo que com as campanhas você vai ficar agora de pernas para o ar. Pelo contrário, você vai continuar trabalhando muito e estudando muito mais. Mas você vai fazer isso com a certeza de que você está investindo o seu bem mais precioso, que é o tempo, em algo realmente útil e lucrativo. A diferença é que você vai ter mais tempo e delegar os processos com a certeza de que isso vai, de fato, gerar resultados lucrativos para você. Mas agora, olha só, deixa eu explicar exatamente como você pode entrar nessa rotina lucrativa e também ter esses resultados. Eu não sei se você lembra desse filme, não sei se essa imagem vai ser familiar para você, mas essa é uma cena de um filme muito famosa que eu não sei quanto tempo tem, mas acho que esse filme deve ter uns 20 anos já, mas é aquela situação. O que acontece? Eu vejo o trabalho o tempo todo. Às vezes você tem muita coisa para fazer. Você tem que fazer compra, você tem que cuidar dos funcionários, você tem que cuidar do caixa, você tem que fazer as ofertas, você tem que fazer a precificação, você tem que ir na vigilância sanitária, você tem que fazer banco, você tem que fazer uma série de ações. E o que acontece? Não sobra tempo e você não sabe ao certo quais ações fazer para manter as vendas se algo sai do normal. E aí o cenário atual é o seguinte: é muito difícil concorrer com as redes e com concorrentes que têm uma alta verba de marketing. Segundo, trabalhar duro todos os dias pode até ser uma boa coisa para fazer a sua farmácia funcionar. Porque você vai estar ali no balcão e a farmácia vai estar funcionando. Mas não necessariamente é bom para o seu faturamento, lucratividade e vida pessoal. Por quê? Se você está o tempo todo focado no operacional e não tem tempo para fazer a sua empresa crescer, para pensar no estratégico, para alçar novos voos, você vai ficar estacionado. Depois, alto risco de ficar parado no tempo e não crescer como deveria e até mesmo quebrar ou ser engolido por um concorrente que domina as campanhas para a drogaria. E também um alto risco de não reagir a tempo quando necessário e perder espaço para os concorrentes, deixando a situação do negócio bem crítica. E aí agora a gente começa a falar sobre uma grande oportunidade. Uma oportunidade que o Guilherme aproveitou, que após aplicar as campanhas para drogarias em sua drogaria, ele conseguiu conquistar muito mais clientes e ter previsibilidade nas vendas. Suas vendas cresceram mais de 30% nos últimos 12 meses, mesmo a sua drogaria já estando aberta há mais de 5 anos. Olha só, e aí agora eu quero trazer algumas coisas para fazer você refletir, que é o que eu chamo de pontos lucrativos. Primeiro, você não precisa ter uma verba muito grande de marketing para continuar no jogo e gerar mais vendas quando necessário.
Segundo, com as campanhas estruturadas, você não vai deixar de trabalhar. A diferença é que você vai trabalhar duro, sim, mas nas coisas certas. Assim o seu resultado vai ser potencializado, trazendo mais vendas e fidelização de clientes. Terceiro, com as campanhas você aprende a reagir na hora certa, neutralizando as ameaças e também ganhando mais tempo. Ganhando mais tempo, o que acontece? Você consegue se reestruturar e identificar o que pode mudar para manter-se competitivo no mercado e não perder espaço. E por último, a concorrência é cada vez mais dinâmica e predatória. E a pergunta que fica é, e aí eu quero que você reflita sobre isso, se for preciso, você sabe como, quando, onde reagir? Isso é importante você refletir sobre isso. E aí, para você conseguir fazer tudo isso, você precisa dominar as campanhas para a drogaria e ter em suas mãos armas para controlar a sua venda. E mais do que isso, ter a segurança de que seu faturamento está de fato protegido. E é exatamente isso que eu estou falando com você, é o que eu vou ensinar no meu novo treinamento, que é o Campanhas para a Drogaria. Olha só, vamos aos bastidores desse treinamento com o melhor conteúdo de marketing para a drogaria que você já viu. Só que antes de eu falar sobre isso, eu vou conversar agora com você sobre as metas desse treinamento. E a primeira coisa que você precisa entender é método. Eu falei para você lá no início que você precisa de um método, que para uma reação química acontecer, ela precisa de um método. Você vai lá, você tem um passo a passo, você segue uma receitinha de bolo ali e no final você tem uma reação química. Com o marketing da farmácia não é diferente. Qual é o método que você usa para fazer marketing? Qual é o método que você usa para gerar mais vendas? Qual é o método que você usa para fidelizar os seus clientes? Ah, Vitor, eu tenho uma precificação muito agressiva, meu preço é muito bom, eu cubro a oferta dos meus concorrentes. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Se amanhã, quando você chegar na sua farmácia, tiver um concorrente que tem um preço melhor do que o seu, ele consegue ter um estoque melhor que o seu, ele consegue ter um preço mais barato que o seu, o que você faz? O que mais você oferece ao seu cliente, além do preço que vai manter ele na sua farmácia? Porque se você só oferece o preço para o seu cliente, vai acontecer uma coisa. Se o seu objetivo é só preço, se chegar um concorrente que tem um preço melhor do que o seu, você corre um sério risco de perder o seu cliente, e isso é muito importante e sério. Então, quando eu falo de você ter um método, eu trouxe aqui o significado de método. E tem várias definições. E uma das definições que eu mais gosto dentro desse contexto é essa daqui, ó, que é a número 3. Ordem, lógica ou sistema que regula uma determinada atividade. O que quer dizer isso daqui? É um passo a passo. É um tutorial, é um manual, é uma receita que você vai seguir para que isso aconteça. E uma outra coisa que eu preciso falar com você é estratégia. O que é a estratégia? Tem várias definições também, mas a que eu mais gosto é essa terceira aqui, ó. Arte de aplicar com eficácia os recursos de que se dispõe ou de explorar as condições favoráveis de que porventura se desfrute, visando ao alcance de determinados objetivos. Vamos traduzir isso daqui? A estratégia é nada mais, nada menos do que você pegar tudo que você tem, juntar tudo isso e ir atrás dos seus objetivos. Vamos entender isso? O que é um método? Digamos que o método é a receita do bolo. Digamos que seja um bolo de fubá. Você quer fazer um bolo de fubá? Qual que é o método? O método é a receita. Olha, tu vai pegar o fubá, tu vai pegar o leite, tu vai pegar o ovo, tu vai pegar a farinha, tu vai mexer isso durante tanto tempo, depois você vai colocar no forno durante quanto tempo e no final vai sair o bolo. Se você pegar 10 pessoas diferentes, entregar a mesma receita para as mesmas 10 pessoas, eu tenho quase certeza, na verdade eu tenho certeza, você vai ter 10 bolos diferentes. Por quê? Tudo depende da estratégia com que o bolo foi montado. Por exemplo, algumas pessoas vão colocar primeiro o ovo, depois a farinha, mexer por um tempo, alguns vão mexer esse bolo com mais força, outros vão usar um batedor, outros vão colocar num forno, outros vão... Enfim, a maneira como esse bolo vai sair, depende do que a pessoa tem para executar aquela receita, para executar aquele método. Então, vai depender da qualidade do fubá, do leite, do ovo, vai depender do quão bom é o forno, vai depender de vários fatores. Por isso você vai ter 10 bolos diferentes. E no marketing da farmácia não é diferente. Você tem a sua equipe,
Todas as farmácias têm equipe. Você tem produtos dentro da sua farmácia. Todas as farmácias têm produtos. Você tem verba de marketing. Todas as farmácias têm verba de marketing. Enfim, todas as farmácias elas têm praticamente as mesmas armas, as mesmas coisas à sua disposição. O que muda é a maneira como elas pegam cada uma dessas coisas e junta tudo isso para converter em mais clientes e em mais vendas. E aí, para que você consiga fazer isso, para que você consiga ter um método para você conquistar o que você quer e conseguir vender mais com a sua farmácia, é o que eu chamo de esses 5 passos para que você consiga aplicar tudo isso. Olha só. Diagnóstico, oferta, tráfego, relacionamento e campanha. O que é diagnóstico? Primeira coisa, você precisa definir um objetivo. Você precisa definir qual é o seu momento e o que você precisa fazer. Depois você vai criar ofertas para isso, atrair pessoas, gerar relacionamento e, por fim, ter uma campanha. Eu vou conversar com você sobre cada um desses pontos. Olha só. Diagnóstico. Primeira coisa, Vitor, a minha venda ela está instável. Eu estou percebendo que a minha venda não está legal, tem mês que eu vendo mais, tem mês que eu vendo menos. Olha, Vitor, eu estou num patamar que eu acho que já está na hora de eu buscar novos voos, eu quero crescer mais a minha venda. Certo, mas primeiro você precisa analisar alguns indicadores e entender o que está acontecendo. Será que a sua venda está caindo? Será que a sua venda está instável porque é o seu ticket médio que está variando? Será que é o número de clientes atendidos que está diminuindo? Será que você está perdendo venda na perfumaria, no similar, no genérico, no referência? O que está acontecendo para que de fato a sua venda esteja caindo? Essa é a primeira coisa que você tem que pensar, primeira coisa que você deve fazer. Primeiro você tem que entender o que está acontecendo para aí sim você criar ações de marketing para você conquistar o seu objetivo. Por exemplo, digamos que o seu problema seja que o seu ticket médio está caindo e tem cada vez pessoas vindo da sua farmácia. Você está com um fluxo bacana de pessoas, as pessoas estão indo na sua farmácia, mas o seu ticket médio está caindo. Imagine que você não sabe disso e aí você começa a fazer ações de marketing, você começa a fazer uma série de coisas para atrair ainda mais pessoas. O que vai acontecer? Não vai resolver o seu problema, porque você vai atrair pessoas, mas o seu ticket médio vai continuar caindo. Então, na verdade, as suas ações de marketing, o que você deve fazer, tem que ser ações para corrigir o seu ticket médio, porque você já está atraindo pessoas. Quando você consegue corrigir o ticket médio, aí você vai resolver o seu problema. Por isso que você fazer um diagnóstico, traçar um objetivo e ter uma meta é a parte mais importante do marketing. Uma vez que você entende isso, aí você começa a criar ofertas. Você cria ofertas específicas para as pessoas certas no momento certo. Por quê? Fazer oferta, e até mesmo essa questão do marketing, não é você simplesmente escolher os produtos na prateleira e sair anunciando. Tem muito mais coisas por trás disso, tem estratégia. Você precisa parar para pensar, para analisar. Você precisa criar ofertas que vão de encontro à necessidade do seu cliente. Quando você cria uma oferta, quando você escolhe um produto que ele não vai de encontro ao que o seu cliente está precisando e o que ele está sentindo naquele momento, as chances de você vender são mínimas. O seu tabloide, o seu carro de som, os seus anúncios, eles não vão performar como deveriam. Então você precisa, antes de criar qualquer oferta, entender qual é o problema que a pessoa está passando, como você vai resolver esse problema e criar a oferta certa para a pessoa certa. Eu vou dar um exemplo bem simples aqui. Não faz sentido, por exemplo, você colocar em oferta um protetor solar no inverno. Certo? Então, você primeiro precisa entender sazonalidade, precisa colocar um tema na sua oferta. E as ofertas, elas precisam ter algumas coisas. Primeiro, tema. Então, você precisa dar uma temática para sua oferta e contextualizar essa oferta. Ela precisa ter uma grande promessa. O que você vai prometer? Qual é a grande oportunidade que seu cliente vai ter em aproveitar essa sua oferta? E depois, ela precisa ter um início, meio e fim para que seu cliente leve a sério o que você está fazendo. Então, quando você cria ofertas com estratégia, ofertas realmente planejadas, aí sim você vai atrás do tráfego. O que é o tráfego? É você atrair as pessoas certas para consumir essa oferta. E aí a sua chance de vender, ela vai aumentar absurdamente. E aí você tem uma série de opções de tráfego, né? WhatsApp, panfleto, carro de som, tabloide, rádio, televisão, outdoor, muros, anúncio de jornal local. Você tem uma série de coisas que você pode fazer. E aí, dependendo da oferta que você criou, você tem que escolher o melhor canal para você atrair pessoas para a farmácia. Porque se você cria a oferta certa, mas não usa o canal certo para atrair pessoas, você pode colocar toda a sua ação a perder. Então, por isso que você escolher o tráfego certo para a pessoa certa é
importantíssimo. Depois, você foi lá, você criou um diagnóstico, você criou ofertas específicas, você atraiu as pessoas. Uma vez que as pessoas estão dentro da farmácia, você precisa gerar relacionamento com essas pessoas. E por que eu não falo atendimento e sim relacionamento? Porque atendimento é o simples fato de você atender. E relacionamento é você criar uma relação de amizade com o seu cliente. E quando você cria uma relação de amizade, quando você cria relacionamento, você cria autoridade. Você gera autoridade. E se você gera autoridade, você fideliza o seu cliente e você vende mais. E se você consegue fazer isso com o seu cliente, lógico, usando técnicas de atendimento, técnicas de venda, venda agregada, você conversar com o seu cliente para buscar ouvir ele, resolver os problemas, pode vir a rede que for, pode vir o concorrente que for, o seu cliente ele não vai deixar você por causa de R$1, R$2, R$3 de diferença num preço. Por quê? Porque na sua farmácia ele vai encontrar uma coisa que só você faz. Ele vai encontrar uma coisa que só você tem. E aí é uma coisa que eu até falo, né? Eu gosto de brincar bastante com isso. O seu cliente, às vezes quando vier um concorrente, quando vier um assédio do mercado ali, ele até pode sair, buscar outros beijos e buscar outros abraços. Mas cara, no final ele volta. Por quê? Ele pode buscar outros beijos, ele pode visitar outras lojas, ele pode ir atrás, mas o que ele gosta, o que mantém ele ali, o que assim dá prazer a ele de comprar na farmácia, só você oferece. E aí ele acaba voltando. Mas para isso, você precisa fazer um relacionamento com o cliente da melhor maneira possível para você conseguir chegar a esse nível. E por último, o que é a campanha? A campanha é nada mais nada menos do que você pegar tudo isso que eu falei, juntar tudo isso e aí você conseguir fazer com que tudo isso aconteça durante um mês, durante um período, enfim, durante uma determinada ocasião. Beleza? E aí, qual é a rotina de marketing? É todos os meses você parar, fazer um breve diagnóstico do que está acontecendo, você traça a meta e aí você vai e planeja várias campanhas específicas. Campanhas para você entregar mais, campanhas para você aumentar o ticket médio, campanhas para você aumentar o número de clientes atendidos, campanhas para você fazer com que os clientes voltem mais vezes à farmácia, campanhas para você atrair mais idosos, campanhas para você atrair pais de primeira viagem, enfim. Tem centenas e centenas e centenas de campanhas que você pode usar, que você pode fazer usando WhatsApp, usando rádio, usando tabloide, cartão, um monte de coisa que você pode criar para você estar sempre em movimento, para você ter sempre uma arma, um gatilho na mão, para que você mantenha sempre as suas vendas em um patamar estável e mais do que isso, até aumentar as suas vendas. Então tudo isso que eu falei aqui com você, eu ensino nas mais de 6 horas que tem o treinamento que eu preparei para você. É um treinamento com vários módulos, na verdade são 7 módulos com várias aulas, onde eu explico cada um desses tópicos. Eu falo sobre como você criar um diagnóstico, ensino você a criar ofertas, eu te ensino a analisar e entender qual é a melhor forma de atrair tráfego para a farmácia, eu falo para você sobre relacionamento e te mostro depois como você cria uma campanha de marketing. E qual é o valor para você participar? Qual que é o valor para você participar desse treinamento? O valor, na verdade, esse treinamento ele poderia custar fácil aí uns R$3.000, porque com o que você vai aprender, eu tenho certeza que você vai conseguir gerar muito mais do que R$3.000 em vendas. Mas esse treinamento ele custa apenas R$247. E esse treinamento você pode pagar nos cartões em até 12 vezes de R$24,70. E se você pegar R$12, e se você pegar R$24,70 e dividir por 30, dá 82 centavos por dia. Cara, é menos de R$1 por dia, é menos que um bombom, é menos que um Trident. Tá? Então eu sugiro você fazer o seguinte agora. Clica no botão que tem logo abaixo nessa página. Se você continuar ali, logo abaixo desse vídeo, eu explico mais um pouquinho sobre o que é esse treinamento. Logo abaixo tem uma imagem mostrando os módulos. Logo depois tem uma explicação do que está falando em cada módulo. E logo depois tem um botão para você garantir a sua vaga. Então eu sugiro você fazer o seguinte. Eu expliquei tudo nesse vídeo. Então vai lá direto pro botão, clica lá e garanta a sua vaga agora. Você vai receber um material de apoio para você poder aplicar tudo que você vai aprender lá na nossa plataforma. Por quê? O treinamento ele é online, então você pode assistir quando e onde você quiser. E você vai ter acesso a todo o conteúdo durante um ano. Então você vai ter um ano ali para você estudar, para você poder
colocar tudo isso em prática, tá? E você também vai ter uma coisa muito bacana, você vai ganhar planilha de planejamento de campanhas. O que é essa planilha? Cara, essa planilha é muito legal, porque nessa planilha eu já trago para você um ano de sugestão de campanhas para maio, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, até dezembro, eu trago lá um quadro para você com sugestões de ações de marketing, com sugestões de evento, sugestões de produtos para você colocar em promoção, sugestões de atendimento, enfim, uma série de sugestões para você já colocar algumas coisas em práticas, e nessa planilha você também já vai conseguir começar a planejar suas campanhas. Então você vai colocar ali o que você quer, você vai colocar os seus objetivos e já vai conseguir planejar suas campanhas também. E isso vai totalmente de graça. Eu acho que só essa planilha ela já valeria pelo menos uns R$ 500, tá? E você, cara, tá muito perto de conhecer o Campanhas para Drogaria e implementar os processos e assim criar uma rotina muito mais inteligente e lucrativa. E aí, às vezes pode estar se perguntando, Vitor, serve para qualquer tamanho de farmácia? Sim. Desde você que está pensando em abrir a sua drogaria, até você que já tem uma rede com várias lojas. E aí você também pode estar pensando, cara, olha, Vitão, bacana, muito legal esse seu conteúdo e tudo mais, mas olha só, eu já tentei várias vezes, eu já fiz várias ações, eu já contratei consultoria, eu já fiz curso, eu já fui em palestra, e por que que agora vai ser diferente? Por que que tudo isso que você está falando, essa lorota toda que você está falando aí vai acontecer comigo? Se você está pensando nisso, eu vou te dar um incentivo. Olha só, para ajudar você a tomar sua decisão, eu vou firmar aqui um compromisso com você. Você vai clicar no botão lá embaixo, você vai comprar esse treinamento e você vai ter 7 dias para estudar esse treinamento. É lógico, você tem um ano. Mas se durante os primeiros 7 dias, olha só, são aproximadamente 6 horas de treinamento. 7 dias, você vai ter, sei lá, um dia tem 24 horas. Então 7 vezes 24 vai dar, sei lá, cento e tantas horas. O treinamento tem 6 horas, você vai ter mais de 100 horas para você ver todo esse treinamento pelo menos umas 10 vezes, tá? E se você assistir esse treinamento durante o prazo de 7 dias e não gostar do conteúdo e tiver certeza que mesmo aplicando tudo que eu estou falando ali, você não vai ter nenhum resultado, cara, é só você me mandar um e-mail e eu devolvo 100% do seu dinheiro. Simples assim. Então o seu risco é zero. Porque eu devolvo o seu dinheiro se você fizer o treinamento e falar, cara, olha, isso aqui não serve para mim, não vai adiantar, não vai ter resultado. E olha que eu disse lá atrás que isso serve para qualquer tamanho de farmácia, porque as estratégias ali você pode usar mesmo não tendo dinheiro para investir. Beleza? E olha só, mais uma vez, clica no botão que tem lá embaixo, garante a sua vaga e começa a fazer esse treinamento agora mesmo. Ah, Vitor, esse treinamento vai acabar? Você vai tirar esse treinamento do ar? Mês que vem, se eu não quiser comprar agora e voltar aqui mês que vem, vai ter esse treinamento? Sim, esse treinamento ele vai estar aqui o tempo todo. Mas eu realmente espero que você comece a implementar as campanhas para drogaria primeiro do que os seus concorrentes. Enquanto eles ficam lá trabalhando duro na coisa errada, batendo a cabeça, dando murro em ponta de faca, você pode aprender a trabalhar duro, mas nas coisas certas e da maneira certa. Assim você vai ver que realmente vai valer a pena. E eu não sei você, mas eu gosto de fazer outras coisas que não seja trabalho, né? Às vezes se divertir, estar com a família, fazer uma viagem, e por isso eu me concentro, quando eu vou trabalhar, quando eu vou fazer as minhas ações, eu me concentro para eu não perder tempo com coisas que não vão me dar resultado. Então, se você quer transformar a sua rotina em algo realmente produtivo e lucrativo, o seu primeiro passo é ir lá embaixo, clicar no botão e começar esse treinamento agora mesmo. Beleza? Clica no botão ali embaixo, reserva a sua vaga, que eu vou te esperar aqui para a gente poder conversar, para eu poder te mostrar tudo que você pode fazer aí com campanhas para farmácia. E aquilo que eu estava falando, Vitor, esse treinamento vai estar aqui se eu voltar mês que vem? Vai, só que mês que vem pode ser tarde para você. Ou mês que vem, se você deixar para comprar depois, se você deixar para fazer isso depois, daqui a 30 dias, ah, Vitor, agora é final do ano, ah, Vitor, agora é carnaval, ah, Vitor, agora é isso. Cara, para de colocar desculpa, vai lá e começa. Entendeu? Começa, faz, porque aí você vai ter resultado. Porque eu tenho certeza que se você deixar para comprar esse treinamento, se deixar para iniciar esse treinamento daqui a um mês, semana que vem, daqui a 2 meses,
Quando você estiver fazendo um treinamento, você vai ter desejado ter começado agora mesmo, tá? Então, faz o seguinte, se inscreve aí e eu te espero aqui do lado de dentro, beleza? Então, até o nosso próximo conteúdo. Fui!